A gente segue aqui com o nosso Santo Café para falar sobre a cirurgia pela qual o presidente Lula vai passar ainda neste semestre. É uma cirurgia para tratar um problema no quadril. O nome é bem complicado, chama artroplastia, mas na prática é uma cirurgia bem simples. Eu conversei com um especialista sobre esse tipo de operação, ele vai explicar para a gente direitinho como que funciona. Vamos ver. E quem vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse procedimento pelo qual o presidente Lula vai passar é o Dr. Leandro Alves, que é ortopedista e cirurgião do quadril. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Santo Café. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui tirando dúvidas e poder esclarecer a população sobre a artrose de quadril e sobre suas formas de tratamento. Primeiro, eu queria então começar pelo começo. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa artrose do quadril. Uma maneira fácil de explicar e de entender é que toda a nossa articulação, toda a nossa junta, que é o encontro de dois ossos, esse osso é revestido de cartilagem. A cartilagem é uma estrutura bem lisa e principalmente nas articulações de carga, ou seja, aquelas que carregam o nosso corpo, que é o quadril e o joelho, principalmente o quadril, ela tem movimento em todas as direções. Então, aqui está a cabeça do fêmur e aqui é o acetábulo, que é a região da bacia aonde a cabeça do fêmur encaixa. E a gente tem movimento, então, em todas as direções. E para ter esse movimento de uma forma uniforme, ampla e sem dor, ela é revestida de cartilagem. Porém, com o tempo, essa cartilagem ela pode ir desgastando. E o processo de desgaste da cartilagem é o que a gente chama de artrose. E o que acontece? Quando ela vai desgastando, ela não fica mais lisa. Então, na hora de realizar o movimento, gera atrito na articulação. E isso causa dor. E além da dor, vai causando limitação de movimentos dessa articulação. Então, é uma doença dolorosa em alguns casos, né, doutor? Agora, o que provoca esse desgaste dessa cartilagem? Então, a artrose no quadril, a gente fala que ela pode ser primária. A artrose primária é aquela que acontece com o próprio envelhecimento, não tem uma causa definida. Então, depois dos 60, 65 anos de idade, a cartilagem naturalmente vai desgastando. Essa é a artrose primária. Mas também podemos ter a artrose secundária. A artrose secundária é quando ela tem uma causa definida. E essa causa tem várias causas, na verdade. Pode ser uma sequela de um trauma, de uma fratura na região do quadril, pode ser por deformidades anatômicas da cabeça do fêmur, sequelas de doença da infância, como a doença de Levy-Perkins, que é uma doença da infância, a luxação congênita e a má formação do quadril. E é um problema que prejudica muito a qualidade de vida dos pacientes, né, doutor? Pela região e também pela dor, né? Exatamente. Então, o principal sintoma da artrose do quadril é a dor. É uma dor que no começo é uma dor leve, que fica ali mais na região da virilha, que é uma dor mais aos esforços, o paciente vai praticar uma corrida, uma atividade física, sente uma fisgadinha ali na virilha e fala, isso não é nada. E com o tempo, essa dor ela vai aumentando de intensidade e pode chegar em casos mais graves e avançados. O paciente ter dor mesmo ao repouso, ele está sentado, o quadril, a virilha fica dolorida. É uma dor que tende a irradiar do quadril até o joelho e que também, com o tempo, pode levar a uma limitação de movimento do quadril. O que é isso? O paciente tem dificuldade para movimentar essa articulação. E aí, quando ele vai ter que fazer algum movimento mais amplo, ele sente dificuldade. Por exemplo, subir um degrau mais alto, entrar dentro de um ônibus, entrar e sair de carro, ele começa a ter uma limitação. E em todos os casos, o tratamento é cirúrgico ou não? Tem algum outro tratamento que é menos invasivo? O tratamento da artrose, primeiro, se for artrose secundária, a gente sempre recomenda o tratamento da doença de base. Por exemplo, se o paciente tem reumatismo, fazer o tratamento do reumatismo, que consequentemente vai melhorar a dor na articulação do quadril. E o tratamento, na verdade,
a gente sempre começa com um tratamento conservador, que é o tratamento não cirúrgico. O que é o tratamento conservador? A gente entra com medicamento para alívio da dor, medicamentos para tentar retardar a evolução da artrose, porque a artrose, infelizmente, ela não tem cura, mas ela pode evoluir. Então, a gente evita a evolução, para, com dois objetivos, deixar o paciente sem dor e não deixar a artrose evoluir. E outra coisa que é fundamental é porque muitas vezes o paciente tem dor no quadril e ele quer ficar quietinho, sentado, mais quieto. Porém, já está comprovado que o sedentarismo dificulta o tratamento da artrose e piora o quadro de dor. Então, faz parte do tratamento da artrose a atividade física. Porém, o que a gente recomenda para os nossos pacientes? Evitar atividade de impacto. O que é atividade de impacto? Correr e pular. Mas tem que fazer exercício de fortalecimento muscular. O fortalecimento muscular protege a articulação e melhora a dor desse paciente. Então, qual atividade física ele pode fazer? Musculação, natação, hidroginástica e até a bicicleta, que vai ajudar na melhora da dor e retardar a evolução da artrose. Agora, doutor, explica um pouco mais para a gente a respeito da cirurgia. O presidente Lula vai passar por esse procedimento, né? Chama substituição de quadril. Mas explica para a gente o que é substituído de fato, como que funciona essa operação, hein? Então, o tratamento cirúrgico, a gente dá o nome de artroplastia total de quadril. A artroplastia total de quadril nada mais é do que o que foi o que você falou, eu queria a substituição do quadril pela prótese. Quando a gente fala assim, dá uma sensação de ser uma cirurgia muito grande. Porém, é uma cirurgia muito segura e com excelentes resultados. Nessa cirurgia, o que a gente faz? Então, a gente faz um corte, que resseca a cabeça do fêmur e substitui ela por essa outra peça, que é a prótese de quadril. Essa pecinha aqui, que é mais redonda, ela fixa na bacia e essa outra peça a gente fixa dentro do canal femoral, substituindo a cabeça femoral, fazendo uma nova articulação, fazendo com que o paciente tenha melhora da dor e melhora da qualidade de vida. Quem tem artrose de quadril geralmente é um paciente idoso. Então, para poder fazer essa cirurgia, a gente toma todo o cuidado. É um paciente que tem que fazer uma avaliação pré-operatória muito bem feita, tem que ser uma cirurgia feita por equipes treinadas, pelo anestesista, pelo cirurgião e também pela própria estrutura hospitalar. O resultado, como eu disse, 90% dos pacientes ficam muito satisfeitos, porque a melhora da dor é praticamente imediata, e no outro dia de pós-operatório, o paciente já está até liberado para andar. E ele consegue já também com auxílio de fisioterapia, de auxílio muitas vezes no início de um andador ou até de uma muleta, ele consegue andar e desempenhar suas funções depois do período de recuperação de maneira adequada, tendo o que a gente almeja, que é o retorno à qualidade de vida e o paciente poder ter as funções adequadas da articulação do quadril. Doutor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre todo esse processo e até uma próxima oportunidade, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, como eu disse, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E o papel nosso de médico não é só tratar a doença, como eu sempre falo, a gente poder esclarecer dúvidas e passar esse conhecimento para os pacientes e para as pessoas, ajuda até também no tratamento. Valeu, muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço, doutor. Tchau, tchau. Tá explicado então um pouquinho mais sobre essa cirurgia pela qual o presidente Lula deve passar nos próximos dias.